Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, amado, que nós estamos procurando falar acerca da fé que agrada a Deus. Estamos usando como exemplo Abrão, o pai da fé. Hoje eu quero falar propriamente acerca da aliança que Deus fez com Abrão. Vamos à leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Faremos uma leitura meio extensa para compreendermos esta aliança. Versículo 7 em diante está escrito assim: estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus de tua raça. Depois de ti, a ti e a tua descendência depois de ti, darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: quanto a ti, obedecerá a minha aliança, tu e todos os seus descendentes de geração em geração. E eis a minha aliança contigo, e com toda a tua descendência, futura aliança, que deverá ser guardado de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverá ser circuncidado na carne. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e esse será a marca da aliança entre mim e vós. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completar 8 dias de vida, terá de passar ao fio da circuncisão. Todos nascidos em tua casa, quanto os escravos e os que forem comprados por dinheiro, e algum estrangeiro e que não pertence à tua raça, seja nascido em tua casa, seja comprado, todos terão de ser circuncidados. Minha aliança, marca em vosso corpo, será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortado, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do seu povo. Ele rompeu a minha aliança. E determinou Deus a Abrão: a tua mulher Sarai não mais chamará de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Eu o abençoarei, e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu abençoarei, e dela procederá muitas nações e grandes reis. Abrão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com 90 anos, poderá conceber e dar luz a um filho? Então Abrão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque.
eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz neste mesma época, no ano que vem. Assim que terminou de falar com Abrão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Amados, diletos irmãos, uma leitura bastante extensa, mas é necessário fazer essa leitura para que possamos compreender a mensagem acerca da aliança que Deus fez com Abrão. Eu vos disse que estaria falando por parte. Hoje eu quero falar sobre a aliança, o que realmente é uma aliança, qual é o fundamento principal desta aliança, o fundamento principal do relacionamento com Deus, as promessas de Deus feito a Abrão e tudo que nós precisamos compreender para que possamos também prosseguir nossa jornada de fé. Então, o fundamento principal do relacionamento com Deus, as pessoas podem receber benefício por meio da sua fé em Deus, mas jamais entrará no próprio reino dos céus, se não fizerem uma aliança eterna com Ele. Muitas pessoas têm considerado o fato de terem aceitado ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e acha isto suficiente. O próprio patriarca Abrão, amados, também aceitou as promessas de Deus, mas teve que pagar o seu preço para tomar posse desta promessa. Nota-se então que existe uma troca de atitude quando se entra em uma aliança com Deus. O Senhor deu a promessa, mas em troca Abrão teve de crer e demonstrar essa crença, mostrar que realmente cria ao obedecer a palavra de Deus. Interessante que as suas promessas somente se tornaram reais em sua vida quando ele passa a viver uma atitude de fé. Então as promessas, amados, se tornam real em nossa vida quando a nossa fé também ela é real. Ou seja, ela não só se materializa em nossa vida quando respondemos com uma fé também materializada, uma fé sobrenatural, aquilo que eu chamo de fé real, a fé que opera o impossível, a fé que traz à existência aquilo que não existe, a fé que opera milagre, a fé que cria as oportunidades para que nós venhamos nos apossar das próprias promessas de Deus. Então é necessário, amado, que nós venhamos materializar também a nossa fé, para que esta fé sobrenatural opere e realize o próprio propósito de Deus. Portanto, não adianta crer teoricamente. Eu já vos disse que muitas pessoas
tem grande conhecimento sobre fé, tem um conhecimento teórico, mas nunca se apossaram da promessa porque nunca materializaram a sua fé por meio de uma fé real e sobrenatural. E é por isso que muitos cristãos hoje sofrem, têm decepções na sua jornada de fé, porque nunca materializaram a sua própria fé. Tem uma fé teórica. Então, não adianta crer teoricamente, porque se a fé é teórica, também teóricas serão as próprias promessas de Deus. Aqui nós vemos que Deus diz para Abraão que haveria uma necessidade de haver a circuncisão da pele do prepúcio, em sinal de obediência à aliança que Deus estava fazendo. Foi algo doloroso, imposto não somente a Abraão, mas todo o sexo masculino que fazia parte da sua comunidade. O prepúcio é uma parte mais sensível do corpo do homem. Fica localizado na parte exterior do órgão genital. É algo sensível, doloroso. Significa que Deus instituiu justamente o corte da parte mais íntima de Abraão e dos demais homens. Deus sabia muito bem que esta cirurgia seria terrível, que seria doloroso, especialmente para Abraão, um homem de 99 anos de idade. Pois naquela época, amados, não havia nenhum produto anestésico, então não havia anestesia, muito menos instrumento cirúrgico apropriado para esta circuncisão. Nos dias atuais existe instrumento cirúrgico. Nos dias atuais existe anestésico, mas no dia de Abraão, inclusive foi usado uma faca feita de pedra. Mesmo assim, este era o sinal exigido por Deus para marcar a sua aliança com o homem daquela época. Quer dizer que ele seria esta aliança feita com Deus. Quer dizer que Deus só iria realmente reconhecer aqueles que obedecesse essa ordem divina. Então, ele sentiria uma enorme dor por alguns dias, mas jamais se esqueceria daquele dia. O dia em que sua fé em Deus foi materializada, através de um sacrifício realmente doloroso. O que o presbítero Gregório está tentando trazer para os irmãos que nos dias atuais não há mais a necessidade de haver essa circuncisão, porque a circuncisão hoje é feita em nossos corações por meio do Espírito Santo para aqueles que entram em uma aliança com Deus, para aqueles que sacrificam seus desejos carnais, sacrificam o pecado, abandona a prática do pecado e viva uma vida abundante de fé. Então, no período de Abraão, houve um sacrifício doloroso para materializar a fé. Naturalmente que a circuncisão realizada hoje em dia sob a nova aliança, ela é feita no coração do homem, através do batismo na água, mas somente para aqueles que realmente faz essa aliança com Deus.
não há nenhuma dor em questão, pelo menos física, mas existe a dor da renúncia, dia após dia. Renunciar o desejo carnais, renunciar o pecado, renunciar tudo aquilo que contamina a nossa alma. Ele é doloroso, amados. Eu já vos disse que a prática do pecado é prazeroso. Quem diz que não há prazer, engana-se a si mesmo. Então, se nós quisermos seguir a pisada de Cristo, precisamos fazer a nossa aliança com Ele, de renunciar tudo aquilo que contamina a nossa alma. Então, a renúncia dia após dia, para seguir a jornada proposta por Deus. Aquilo que foi praticado no passado era tido por algum como sendo uma simples fonte, talvez, do próprio... quando Deus manda circuncidar, era para tirar a fonte do prazer. Hoje precisamos renunciar ao adultério, à prostituição, à impureza geral. Precisamos negar a nós mesmos em razão da fé. Claro que muito tem resistido à ideia de qualquer sacrifício para materializar a sua fé. Existem pregadores que dizem que você não precisa fazer mais nada. Mas, amado, você precisa renunciar ao pecado. Então, para fazer aliança com Deus, você precisa renunciar aquilo que te dá prazer. O adultério, a fornicação, a prostituição, a impureza, a lascívia, tudo aquilo que contamina o seu olhar, tudo aquilo que é impureza, deve ser renunciado para viver uma aliança perpétua com Deus. Então, muito tem resistido, amado, renunciar-se a si mesmo. Pois eu já vos disse que existem coisas prazerosas que nossa carne deseja. Cada um tem de fazer a sua parte. Foi assim a aliança entre Deus e Abraão, e assim é a aliança entre o Senhor Jesus e nós. Temos que crer que o sacrifício de Cristo nos dá a garantia da salvação. Amanhã eu gostaria de falar sobre a semente que Abraão diz, que Deus disse para Abraão que iria lhe dar, proporcionar. A principal finalidade da semente que Deus promete a Abraão. Este, amado, é o pedacinho do maná dos céus de hoje, que eu trago falando sobre renúncia para viver uma aliança com Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que têm acompanhado a mensagem do presbítero Gregório por meio do grupo do WhatsApp, através da página do Facebook, do YouTube e também da rádio El Shaddai Vida. Que Deus abençoe abundantemente a cada um de vós. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de benignidade, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, neste momento de adoração, de oração, apresentando, Senhor, cada irmão, cada irmã, que tem acompanhado o pedacinho do maná dos céus. Entra, ó Pai, no lar desse teu servo, que está buscando uma aliança perpétua contigo, Pai.
que não consegue renunciar ao pecado, que não consegue renunciar aos desejos profanos que surgem em seus corações. Entra, Senhor, no lar, no projeto familiar de cada um, Pai. Que as famílias sejam revestidas com Tua graça, com Teu poder inefável, com Teu poder de glória, trazendo vitória, Senhor, aos corações carente e necessitado. Entra, Senhor, na ala desse hospital, onde este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, este ancião, esta anciã, este adolescente, esta criança, se encontra muitas vezes em tratamento intensivo, Pai. Onde muitas vezes a medicina diz que não há solução para os problemas. Pessoas vítimas, Senhor, muitas vezes de uma doença contagiosa. Pessoas vítimas, Senhor, muitas vezes de uma parada cardíaca. Pessoas em estado de coma. Pessoas, ó Pai, respirando com a ajuda de aparelho. Onde a medicina diz que somente um milagre pode trazer à vida novamente esta pessoa que está muitas vezes moribunda, sem expectativa. Que o Senhor, ó Pai, sopra sobre a vida deste Teu servo, desta Tua serva, um sopro de um milagre, operando cura e libertação, para que este Teu servo materialize, Pai, uma fé real, uma fé sobrenatural, para tomar posse do milagre tão almejado, Pai. Entra, Senhor, na conta bancária deste Teu servo, desta Tua serva que muitas vezes se encontra no vermelho, Pai. Perdeu o poderio de compra porque muitas vezes não soube administrar sua fiança, não soube administrar sua vida financeira. Então pedimos perdão, Pai, por muitas vezes agirmos negligentemente com nossa própria finança. E ensina-nos, ó Deus, a planejar cada dia mais como vencer os obstáculos. Pois sem planejamento jamais iremos prosperar. A bênção da prosperidade foi ordenada por Ti. O Senhor demonstra claramente por meio da Sua palavra que irá nos abençoar, que a bênção do Senhor virá sobre cada um de nós. A Tua palavra diz que as bênçãos virão e nos alcançarão. Então, nós queremos tomar posse de toda a Tua promessa, viver uma vida vitoriosa, repleta da Tua misericórdia e do Teu poder. Por isso Te louvamos, exaltamos a Ti, ó Deus soberano, Deus magnânimo. Receba a nossa adoração, receba a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.